Então vamos lá. O amor cobre uma multidão de pecados, né? Essa frase, assim, quando ela é temos contato com ela por um primeiro momento, fica até um pouco difícil da gente compreender ou entender o sentido ou o significado dela. E aí hoje nós vamos tentar dar uma esclarecida, dar uma pincelada nessa frase, que enfoca basicamente o amor, né? Ele é o sujeito absoluto dessa ação, né? E a bibliografia nossa é evangelho. O nosso evangelho é de lá que vem, tudo que eu pesquisei se refere ao nosso evangelho. Então, lá é uma fonte inesgotável de todos os ensinamentos e ele é todo fundamentado no amor. E a frase que nós colocamos aqui é uma frase-chave desse assunto. Amai-vos uns aos outros com fervor, escreve Pedro, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Está lá no Evangelho de Pedro, capítulo 4, versículo 8. E o que significa cobrir uma multidão de pecados? Essa expressão faz referência ao perdão divino, que é capaz de apagar os erros e faltas cometidas por uma pessoa, por um de nós. Quando uma pessoa se arrepende sinceramente de seus erros e busca cultivar o amor em sua vida, ela pode receber o perdão divino. Então, basicamente, arrependimento, né? E buscar arrependimento dos erros cometidos e a cultura, né? O cultivar o amor para alcançar o perdão divino. De acordo com a doutrina espírita, o amor é capaz de cobrir nossos pecados porque ele é a base do perdão e da misericórdia. Sem amor não tem nem perdão e nem misericórdia. Quando amamos verdadeiramente, nós somos capazes de perdoar e de sermos perdoados, o que nos ajuda a evoluir espiritualmente. O fato de sermos perdoados é muito importante, né? É muito importante. Perdoar é importante. E sermos perdoados também. A doutrina espírita nos ensina que este mundo é de expiação e provas. Nós sabemos muito bem disso. Então, estamos aqui para reparar erros do passado, né? De outras encarnações. Ou de sermos testados em nossa firmeza de caráter diante dos desafios da vida, para que nós possamos também, com isso, provar em que nível de evolução, em que grau de evolução que nós nos encontramos. A expiação consiste em enfrentarmos as consequências naturais de atos negativos praticados anteriormente, com a oportunidade de repará-los e nos ajustarmos às leis divinas. O objetivo não é o sofrimento, mas sim a evolução. O apóstolo Pedro afirmou em sua primeira epístola que o amor cobre uma multidão de pecados. Isso significa que, ao agirmos com amor, independentemente de estarmos passando por expiação ou provas, estamos reparando nossas faltas e nos harmonizando interiormente, ficando mais em paz com a gente mesmo, né? Então, não é através da dor ou do sofrimento, mas sim por meio de atos voltados para o bem que nós evoluímos. A dor também, ela vem para mostrar como é que nós vamos passar por essas provas. Essa postura nos impõe desafios e requer sacrifícios, mas são sacrifícios bem-vindos. Propiciam resultados benéficos e um sentimento de bem-estar, né? O crescimento espiritual deixa de ser uma caminhada penosa quando compreendemos as leis universais e praticamos o amor em nossas ações. Então, o amor, desde nossos pensamentos até nossos atos, nos permite aprender e crescer com os nossos erros, tornando nossa jornada mais significativa e proveitosa.
Como o amor cobre uma multidão de pecados. Amai-vos uns aos outros com fervor, não foi isso que está lá naquela frase de Pedro? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então ele não falou isso sem sentido, né? Ele falou isso embasado em alguma coisa. Esta frase simples não é apenas um bom resumo de nossa experiência com Jesus, mas também descreve o nosso chamado para sermos agentes do amor de Cristo no mundo, né? Quando a gente fala assim, como Jesus agiria? Nós estamos tentando fazer, ou nos aproximar um pouquinho daquilo que Jesus fez, do amor de Cristo no mundo. Pedro era um homem que conhecia o pecado. Desde o primeiro momento em que Jesus entrou em seu barco, né, ele era pescador, Pedro foi confrontado por sua desobediência. E Pedro disse assim, ó, afasta-te de mim, Senhor, exclamou, porque sou um homem pecador. Está lá em Lucas. Pedro já disse isso. As coisas não melhoraram muito com o passar do tempo. Enquanto Pedro andava com Jesus, ele continuamente pecava. Por causa do medo das ondas, né? Ele começou a afundar naquele episódio, né? Que eles se encontram todos no barco e vem uma tempestade e Jesus se aproxima deles caminhando sobre as águas, né? Então, por causa do medo das ondas, ele começou a afundar, Pedro. Embora Jesus o tenha chamado para fora do barco, Jesus falou: saia do barco. Ele tentou repreender Jesus momentos depois de tê-lo declarado como o Messias. Olha só, né? Pedro estava em um momento que ele ainda cometia vários erros, cara, cometia. O aprimoramento ainda não havia chegado, mas ele já declarava Jesus como o Messias nesse episódio aí de caminhar sobre as águas. 3 vezes ele negou fidelidade ao Senhor, não é? O Pedro não negou Jesus por 3 vezes? Sim, Pedro sabia sobre o pecado, mas Pedro era um homem que também conhecia o amor. Pedro experimentou a mão salvadora de Jesus estendendo-se enquanto se afogava no mar. Ele viu a mão de Jesus, Jesus estendeu a mão para que ele não se afogasse. Então Pedro viu isso e sentiu. Mais significativamente, Jesus apagou cada uma das negações de Pedro, com a pergunta simples, mas profunda: você me ama? Jesus perguntou a Pedro várias vezes: você me ama? Né? Tanto é que teve um momento que Pedro até falou: poxa, mas o senhor duvida do meu amor? Né? Então, sim, Pedro conhecia o poder curativo do amor. E aí está, né, uma imagem que mostra Jesus conversando com Pedro, que veio a ser a pedra fundamental do cristianismo, né? Então, Jesus orientava, e sempre com amor. E Jesus sabia do potencial e da capacidade de Pedro. Ele precisava ser burilado. Pedro e os demais discípulos, né? O que significa o amor cobre, então? Uma multidão de pecados. Todo cristão, de uma forma ou de outra, experimentou o amor de Jesus, de Deus, cobrindo o pecado. Esta não é simplesmente a história de Pedro, é a nossa história, né? Nós somos pecadores, né? Estamos num mundo de provas e expiações para a gente evoluir. Então, o amor de Cristo traz redenção completa, que é o resgate do gênero humano, é a recuperação do gênero humano. O amor de Jesus supera implacavelmente a pecaminosidade e as falhas da vida humana. Realmente, o amor cobre o pecado. E Jesus deu-nos várias provas disso. No entanto,
Cobrir o pecado não é o mesmo que encobrir o nosso pecado. Encobrir e cobrir pecados. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Encobrir o nosso pecado é esconder a nossa desobediência. Nós mascaramos os nossos erros e fingimos que não transgredimos os mandamentos de Deus. Pense em Adão e Eva no jardim. As duas almas rebeldes, né, depois de terem sido criadas, essa figura, né, se escondem entre os arbustos em uma tentativa equivocada de fugir da presença de Deus. Além disso, Adão e Eva literalmente se escondem, né, fugindo da presença de Deus. Encobrir o nosso pecado serve apenas para nos trancar na dinâmica de opressão e dano espiritual. Encobrir o nosso pecado não o elimina, simplesmente o remove de nossos olhos físicos. O pecado ainda existe dentro de nós e, eventualmente, nos destruirá. Então, encobrir o pecado é fingir que ele não existe. Dentro de nós mesmos significa que fazemos justificativas para o pecado. Ou, naqueles momentos em que sabemos que não podemos justificar o nosso pecado, nos escondemos de Deus e fingimos que ele simplesmente não viu o que aconteceu. Em cada caso, o pecado apodrece dentro de nós e nos destrói. Quando se trata de nossos companheiros, da nossa vivência da comunidade cristã, encobrimos o pecado, recusando-nos a reconhecer a fragilidade da vida humana. Então, quando você não reconhece no seu irmão até mesmo os erros que nós cometemos, tá? Nós estamos encobrindo o nosso pecado. Mantemos o pecado do outro contra eles, como justificativa para afastá-los da comunidade cristã e das nossas vidas. Permitimos que as falhas e erros dos outros ditem nossa visão de sua própria identidade. Ao agir dessa forma, fazemos da comunidade cristã nada mais do que um sonho, um desejo. A nossa versão de comunidade cristã torna-se uma exaltação de nós mesmos, por orgulho, né? Onde todos são chamados a ser quem eu desejo que sejam e fazem o que eu gostaria que fizessem. No entanto, nessa situação, né, não há amor, pois não há aceitação, né? Existe uma imposição daquilo que nós julgamos de que é o certo, de que é o bom, mas não existe aceitação. Então não existe amor numa relação dessa. Cobrir o pecado, no entanto, nós falamos de encobrir. Agora, cobrir o pecado, no entanto, significa perdão. Significa a negação do poder do pecado na vida humana. Cobrir o pecado significa que Deus mata o poder do pecado. Cobrir o pecado é reconhecer que o amor de Jesus perdoa o pecado, dentro de nós e dentro dos outros. Jesus não é o nosso exemplo, então nós precisamos, né, entender, né, que Jesus perdoa o nosso pecado, o pecado que é dentro de nós e dentro dos outros. É enraizar-nos na base sólida do amor e do perdão de Cristo. Assim, nós fazemos do amor de Jesus a base sobre a qual todos nós estamos. E, portanto, a base sobre a qual aceitamos, abraçamos e servimos o outro. Como seria permitir que o amor de Cristo
fluindo dentro de nós vencesse a fraqueza, a pecaminosidade ou imperfeição de outra pessoa, como que seria, hein? Seria maravilhoso, né? Como podemos permitir que o amor de Jesus mude a maneira como vemos aqueles que são diferentes de nós? O amor cobre uma multidão de pecados quando um abraça o outro, recebe, recebe o outro, serve ao outro. Isso não é algo que nós, como membros da comunidade cristã, devemos apenas dizer, devemos também expressá-lo com as nossas vidas, no nosso cotidiano, né? Vivendo dessa maneira, Pedro nos lembra que em tudo glorifica a Deus por Cristo Jesus, agora e para sempre. Cobrir o pecado no mundo antigo. Então, eu quis trazer essa reflexão para vocês, porque nós evoluímos bastante em relação ao passado, ao mundo mais antigo, né? Então, no mundo antigo, gente, a linguagem de cobrir o pecado referia-se à prática cultual do sacrifício como meio de perdão. O perdão foi pronunciado através do sangue do sacrifício. Deixava o sacrificado livre de seus pecados, pois o pecado era entendido como coberto pelo sangue do animal, de algum animal que se colocava em sacrifício. E assim, aquele povo daquela época achava que eles estavam cobrindo os seus pecados através de sacrifício dos animais. Mas, na realidade, eles estavam, na verdade, encobrindo, né? Assim, o livro de Hebreus declara: sem derramamento de sangue não há perdão, né? Está lá em Hebreus. O sangue dos animais cobria os pecados do penitente. Então, para Israel daquela época, seria justo dizer que o sacrifício cobre uma multidão de pecados. O sacrifício com base do sangue, né? Mas tudo muda com Jesus. Jesus vem e põe um significado muito profundo e importante para tudo isso, que é o amor com que Jesus viveu e vive, né, para todos nós. Jesus, então, é o verdadeiro Cordeiro de Deus, cujo sangue cobre o pecado de uma vez por todas. De fato, né, em João 1,17, ele afirma que o sangue de Jesus nos purifica do pecado, mas não com aquela característica do sacrifício dos hebreus daquela época, mas sim Jesus se sacrificando por amor a todos nós. O foco de João é o mesmo de Pedro. O perdão dos nossos pecados é encontrado no sacrifício de Jesus. Não precisamos mais encobrir, esconder, mascarar nossas falhas. Jesus se tornou o sacrifício final, no qual o pecado é finalmente e totalmente tratado. Jesus perdoa e redime plenamente. Então, o amor de Jesus cobre a totalidade do nosso pecado. Esta é a realidade bíblica em que vivemos nossas vidas. É a promessa de Deus para cada um de nós. E cada um de nós, como seguidores de Jesus, afirma a verdade de que o amor encarnado de Deus cobriu a totalidade do nosso pecado. Então, como podemos amar os outros? Pedro experimentou repetidamente o amor sem limites de Cristo em sua vida. Além disso, quando meditamos sobre isso, chegamos à mesma conclusão. Então, a coisa profunda sobre esta passagem, no entanto, é que Pedro não está
autorreflexivo. Cada descreva sua própria experiência diante de Jesus. Nesta carta, Pedro não está falando de si mesmo. Em vez disso, Pedro está encorajando a comunidade cristã a expressar esse mesmo amor no mundo. Ele chama a igreja, ou os seguidores de Cristo, para incorporar a natureza plena e radical do amor de Cristo. E Pedro escreve: acima de tudo, amem uns aos outros com fervor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro, então, faz o chamado para a hospitalidade, o serviço e a pregação das palavras de Deus. Para Pedro, o amor que cobre uma multidão de pecados é o amor que a igreja expressa para fora, tá? E quando se diz igreja, se diz o cristão. Dessa forma, incorporar o amor que supera a multidão de pecados envolve um compromisso com a intimidade e a sensibilidade de cada um de nós. E Um para com minuto. a... Um minuto, viu, Jardim? Obrigado. Um compromisso com a nossa sensibilidade e sensibilidade do nosso irmão. Então, é reconhecer a fragilidade e o quebrantamento dos irmãos. E a fragilidade e o quebrantamento de nós mesmos. Porque aí pode haver a modificação, a mudança. Acolhemos o outro como amado por Deus, independente de quaisquer falhas e erros que possamos ver nele. O nosso irmão é amado por Deus, assim como Deus também nos ama. Então, eu estava dizendo que o que é importante em nós é reconhecer a fragilidade e o quebrantamento dos irmãos. É a fragilidade e a fragilidade e o quebrantamento de nós mesmos. Quebrantamento aí tem um sentido de permitir a modificação, né? Que nós quebremos aqueles paradigmas antigos. Acolhemos o outro como amado por Deus, independente de quaisquer falhas e erros que possamos ver neles. É ter a consciência de que todos nós somos filhos de Deus e que Deus perdoa a todos aqueles que se predispõem também a isso, né? Isso significa que amamos o outro como ele é, não como desejamos que ele seja. Tentar moldar outra pessoa à imagem de quem acreditamos que ela deveria ser é colocar uma limitação no amor. Então, isso é sair do amor de Jesus, porque Jesus não colocava limitação nenhuma, né? Isso ocorre porque, efetivamente, negamos que o nosso irmão em Cristo seja alguém digno do mesmo perdão, graça e amor que recebemos. Nós colocamos uma condição à sua aceitação na comunidade, uma condição que Cristo não colocou em nós. E isso destrói a comunidade cristã. Então, quando cobrimos o pecado, através do amor de Cristo em nós, aceitamos corajosamente o nosso irmão. Então, nós perdoamos voluntariamente. Nós nos recusamos a participar dos hábitos negativos e destrutivos de fofocas, palavrões ou insultos. Escolhemos, então, permitir que o amor de Jesus em nós reflita no outro. E ao recebermos o amor de Cristo, reconhecendo que ele cobre os nossos pecados, devemos reivindicar completamente essa verdade para o outro. Por quê? Porque através desse amor, né, esse exemplo do amor de Cristo, esse amor que nós estaríamos praticando, nós não incentivamos o outro a continuar pecando. Nós perdoamos, né? E tudo aquilo
que estiver ligado às falhas e aos erros que nós possamos observar em nossos irmãos, com o nosso amor, o amor de Cristo se evidenciando em nós, nós vamos cobrir uma multidão de pecados nesse nosso irmão ou na comunidade cristã. Então, não podemos receber o amor de Cristo cobrindo o nosso pecado. E então reter esse amor sem que seja refletido na vida de outra pessoa. Isso é contrário ao evangelho, tá? Então, não podemos cobrir o nosso pecado. Deus em Jesus sempre nos dá uma chance. Ele sempre nos dá uma oportunidade, tá? Deus não é juiz, Deus é justo. Então, ele sempre nos dá uma oportunidade segundo as nossas obras. Então, compreender as leis universais e agir com amor é o caminho mais seguro para a nossa evolução e felicidade genuína. Portanto, lembremos-nos, o amor cobre uma multidão de pecados. E aí eu quis trazer aqui uma oração que eu achei, que eu acho assim, muito linda, muito bonita, tá? É uma oração por amor transbordante, né? O amor que flui de nós, que transborda de nós. Pai do céu, sonda meu coração, revele em mim as pessoas e os lugares da minha vida que precisam de amor. Revele-me os rostos que preciso amar, mesmo quando não quero. Eu oro, Pai, que o Senhor envie um transbordamento evidente de o seu amor. Eu oro para que me use como um instrumento de seu amor. Senhor, amoleça meu coração onde ficou duro. Me tire da minha zona de conforto e permita que eu demonstre amor muito além do círculo que me cerca. Quando estou frustrado com alguém, deixe que o amor seja meu primeiro pensamento. Quando estou decepcionado com alguém, que o amor seja a primeira reação. E quando estou ferido, angustiado, decepcionado, deixe o seu amor transbordar das profundezas da minha alma. Por favor, deixe-me amar tanto como o Senhor, o quanto humanamente possível. Capacita-me para esta emoção e prepara a minha alma para o transbordamento. Tu és um bom Pai que quer esbanjar o seu amor sobre mim. Obrigado por ser o exemplo máximo de amor ao enviar o seu filho para morrer em meu lugar. Que eu use bem o tempo que me resta nesta terra. Em nome de Jesus, amém. Então, este é o amor de Jesus. Não deixa para trás sequer uma ovelhinha perdida. O amor de Jesus é para todos. Que assim seja, graças a Deus.